Tenho encontrado muitos percalços para fazer o meu diário do coronavírus, mas é algo que eu me dispus a fazer. Deixar relatado minhas histórias e memórias, se são tantos acontecimentos, tantas dificuldades, das maiores às menores, de colocar uma máscara e ficar essa máscara entrando dentro dos olhos da gente, porque qualquer ventinho quente já embaça todo o óculos e eu não consigo ler, porque meu diário eu costumo fazer ele caminhando e lendo. Faço um roteirinho do que eu vou falar, dos acontecimentos marcantes do nosso dia, das coisas mais impactantes, das coisas que mais têm chamado a atenção e que vão ficar marcadas e lembradas quando essa pandemia passar, quando tudo passar. E um dia a gente vai parar e vai ler em algum lugar e vai lembrar de algo que marcou a nossa vida. E é por isso que eu deixo relatado nestes momentos, eternizado em imagens, em escritas, em alguma maneira que eu possa deixar registrado este momento em que o país está praticamente parado, a economia está se segurando como pode, as fábricas, as empresas, o emprego, os funcionários, as escolas, as igrejas fechadas. Os hospitais com seus leitos, com seus respiradores, as fraudes dos políticos, dos agentes que são responsáveis pelo equilíbrio do estado, do município, do país. Como, por exemplo, mais de 100 pacientes internados em unidades de internação, unidades de tratamento intensivo, 60 pacientes nas unidades de tratamento intensivo, mais de 17 leitos chegando nesses 90, dando uma certa folga para atender esta demanda. Meu nome é Mariângela Wagner, eu faço aqui o meu relato do meu diário, neste distanciamento controlado que estamos tendo. A diferença em como a pandemia está se comportando dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nem todas as regiões estão com a bandeira vermelha. Isso plenamente em conformidade com a pesquisa que foi realizada demonstra, por exemplo, que a região de Porto Alegre tem uma incidência de pessoas que têm o vírus ou que tiveram contato com o vírus. Isso fica registrado de 3,6% da população e em outras regiões isso fica abaixo de 1,5%.
Passo Fundo, por exemplo, 1,4% de prevalência. Significa que diferentes locais do estado nós temos a pandemia de uma maneira mais generalizada. A população, um número maior de pessoas contaminadas em uma região, em outra região muito menor. Esse é meu diário, neste 30 de julho, final de mês, onde eu me propus a fazer o meu diário do coronavírus mais distanciadamente, com os momentos mais marcantes, como esse que estamos no final do mês. Logo termina esse ano, um ano que vai ficar marcado na nossa história, um ano de muitos percalços, um ano de muitas dificuldades, onde foi preciso e está sendo necessário a união de todos os administradores desse grande barco, desta grande nação, neste grande veleiro chamado vida. A minha vida, a sua vida, a nossa vida. Estamos com uma queda do PIB em 4,7%, menos 4,7% neste ano de 2020. Existem outras ações que podem alterar este resultado. Implantado por variáveis, como por exemplo o câmbio, preço do petróleo, sendo que o câmbio é a variável que mais influencia. Metas fiscais no enfrentamento do Covid-19. Reformas, principalmente a tributária. Pacto federativo. Privatizações, concessões. Marcos legais. Petróleo, gás, ferrovias, cabotagem, o saneamento de extrema importância, as leis de falências, de recuperação fiscal, algo em potencial, em torno de 280 bilhões, créditos sujeitos a empresas em regime de falência ou reparação judicial e a autonomia do Banco Central. Esses são os grandes entraves que o Brasil está enfrentando neste momento, de grande luta. No tocante à execução orçamentária, estão com mais de R$500 bilhão. Esses parâmetros de comparação listados no valor de todas as despesas disfuncionárias dos 23 ministérios do governo federal. Para o ano de 2020, ela é toda em despesas, sendo que é um pouco mais de 100 milhões.
mas é 5 vezes mais do que isto em se tratando de gastos com o coronavírus. 5 vezes mais estão gastando com este evento do coronavírus. Meu nome é Mariângela Wagner e esse é o meu diário, diário do Covid-19, registrando minhas histórias e minhas memórias nos fatos mais marcantes e relevantes este enfrentamento nesta pandemia do coronavírus, exigindo de todos os comandantes deste barco uma exímia exatidão no controle da busca de atenção, transparência, no sentido da ordem e das exigências nesse momento. Cada programa, cada ação tem sua própria dinâmica, requerendo uma curva de aprendizagem, somadas à grande inteligência, honestidade e transparência dos comandantes deste barco, que flutua neste momento em águas tranquilas, graças à eficiência e atenção merecida da equipe, de toda a equipe do governo, buscando a mais alta efetividade no menor prazo possível de tempo, nessas graves mazelas deste enfrentamento da pandemia, no que tange ao progresso geral do país, sendo que em alguns estados ela já atingiu seu pico. Meu nome é Mariângela Wagner, esse é o meu diário, diário do Covid-19. Medidas de crédito. Trabalha-se para que o crédito flua mais nesse crucial momento, com diversas ações do Banco Central, reformatar os programas que estão desenhados, como a folha de pagamento, a PESE, com um valor de até 34 bilhões, o FGI, que é um valor até 20 milhões, o PRONAF, que é um valor de 15,9 bilhões de reais.
são os programas de governo. Meu nome é Maria Ângela Wagner, esse é meu diário. Diário do Covid-19, neste 30 de julho de 2020, final de mês. E deixo aqui, neste dia de hoje, mais esse relato, mais essa história do que está acontecendo no mundo e em nosso país.